Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maurício Lima, sou ator, diretor, produtor cultural. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele clara, tenho barba, cabelo curtinho, tenho um piercing no septo e 2 argolas nas minhas orelhas. Estou usando uma blusa de botão alaranjada, e ela está um pouco aberta. Atrás de mim tem uma parede branca e uma porta branca fechada. Esse é o encontro Arte e Acessibilidade. Esse encontro faz parte do conjunto de ações do espetáculo Arqueologias do Futuro, que foi contemplado no edital de apoio ao teatro EVOE, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Paulo Gustavo. Esse encontro Arte e Acessibilidade é um encontro que vai ser feito com 2 parceiros artistas, Lari Ferreira e Fabrício Moser. Eu vou fazer a mediação junto com a Nelly Coelho, minha parceira, e a gente está com a interpretação de Libras com a Irene. Esse encontro é um encontro que a gente está propondo, na verdade, que seja um encontro realmente, um encontro entre esses 2 pesquisadores, para a gente poder trocar uma ideia sobre essas questões da acessibilidade ligada aos projetos culturais e aos processos também de educação. Então, passar a palavra para a Nelly, para se apresentar. Olá, boa tarde. Sou Nelly Coelho, eu sou atriz e produtora cultural, já há bastante tempo trabalhando nesse meio. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho os cabelos levemente grisalhos, estão presos em um coque, eu uso óculos, estou com um lenço colorido por cima dos ombros, um brinco grande pendurado, uma bola no final desse brinco pendurado. E atrás de mim tem uma estante com livros e um armário de madeira. Eu vou começar, então, apresentando a Lari, que é multiartista e pesquisadora em acessibilidade cultural e estética, uma mulher negra com deficiência física, cria de Imbariê, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e graduanda de Comunicação Social com habilitação em jornalismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. É educadora na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e coordenadora de acessibilidade cultural na Quafá Produções. Formada em Engenharia de Produção Cultural, com ênfase em cultura de periferia, pelo Observatório de Favelas e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e em técnicas cênicas pela Divisão de Teatro da UERJ. É também co-idealizadora, intérprete e criadora do projeto de artes cênicas em dança Corpas Moventes na Diáspora. Lari, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre o seu trabalho, a sua pesquisa. Boa tarde a todas. Muito obrigada por ter me introduzido, Nelly e Maurício. Muito obrigada também pelo convite, pela confiança e pela credibilidade, né, que tem sido dado ao meu trabalho, à minha pesquisa e também, essencialmente, à minha pessoa, né? E como falaram, eu sou cria em Imbariê, sou orgulhosamente cria em Imbariê e da UERJ também. Foi através do território de Imbariê, da Baixada, e no campo educacional, né, na UERJ, que me veio essa consciência de pessoa, de agente cultural e agente social também. Então, é a partir desses 2 lugares de aprendizado que hoje eu entendo o grande mecanismo de cultura e de formação de cidadania também, né, brasileira. E mais especificamente falando no Rio de Janeiro. A minha pesquisa se dá muito pelo viés de formação e o direito de acesso à informação, né? Enquanto elementos que constituem
uma pessoa, quando a gente tem aquele despertar de caramba, eu sou uma pessoa que tem direitos e também tem deveres, e aí é a partir do jornalismo que eu começo essa jornada de investigação e criação também, né? E principalmente coleta e tratamento de dados, porque desde quando a gente nasce, quando a certidão de nascimento até o último momento da nossa vida, que é a certidão de óbito, a gente está dando e fornecendo nossos dados para instituições públicas, instituições privadas. Então, a minha pesquisa em acesso e o direito à informação, e aí também entra a acessibilidade cultural, mas aí eu já consigo entender que a acessibilidade cultural está presente em todos os processos da nossa vida, né? Porque nós, enquanto pessoas, a gente precisa ter essa informação, a gente precisa abrir conta em um banco, a gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa comprar no mercado, que são direitos básicos e essenciais para a vida de todo mundo, né? Qualquer pessoa que existe precisa desses direitos básicos assistidos e também, né, com a força de trabalho dela, para a nossa mais-valia. E aí a minha investigação é em todos esses lugares que precisamos para viver, para sobreviver, para estar, para compartilhar no mundo e identificar, né, que em todos esses lugares tem pessoas produzindo a própria lógica de trabalho, a lógica de produção, seja qualquer lógica de trabalho, produção, que envolve processo, até a própria inteligência artificial, para ser programada, ela precisa da nossa mão humana para existir, né? E, enfim, para entender todos os prompts de comando. E aí eu começo a visualizar pessoas com deficiência em todos esses projetos, em todos esses processos, né? E todas essas ideias também, porque enquanto a gente não conseguir visualizar todas as pessoas com deficiência e eu coloco a diversidade da deficiência em jogo na nossa roda, a gente não consegue mudar de fato os processos que já existem. Seja de montar um figurino, de fazer um cabelo, de fazer uma maquiagem, e de subir no palco, de programar uma mesa de som. E aí eu consigo, e aí a partir disso eu fui identificando, tá faltando gente em todos os lugares, porque a gente tem uma necessidade gigante em ser possível nesses ambientes, né? Seja montando um jogo de luz ou até afinando o jogo de luz, né? E aí, por isso que eu me introduzi nessa formação inteira. Arte cênica, jornalismo, produção cultural, arte visual, porque falta, e sempre quando a gente está nesse ambiente de pessoas com deficiência, ou que tem algum tipo de atravessamento com a deficiência, né? E não no jeito pejorativo, como ainda são falados, né? A gente trata a gente como nesse sentido de assistência, de, oh meu Deus, coitado, caramba, não consegue fazer nada. E aí eu vou eliminando tudo isso. É um processo bem lento, porque a gente, desde a nossa história da humanidade, é uma cultura mundial descartar pessoas com deficiência, e é literalmente um descarte. Na Idade Média, as pessoas que nasciam com deficiência eram mortas, eram assassinadas, e recentemente eu descobri através do Krenak que em algumas culturas indígenas as pessoas com deficiência eram jogadas no rio. Ou seja, também é um descarte, né? Só que é um descarte para a natureza, não é um descarte de morte, mas mesmo assim é um descarte para a vida, assim, vai, se vire. Então, é óbvio que hoje, no tempo contemporâneo que a gente está, não é comum reconhecer e identificar os nossos corpos, porque é uma cultura desde o início da história da humanidade, né? Então, realmente é um processo de se entender e entender que esse corpo com deficiência também é um corpo que precisa de necessidade básica, assim como um corpo que não tem deficiência. E aí é um trabalho de investigação junto com o IBGE, junto com as secretarias municipais, junto com as secretarias que têm o trabalho de assistir os direitos civis. E aí o Detran também entra, porque o Detran também tem esse processo civil de fazer identidade, de tirar a carteira nacional de habilitação, e aí identificar, porque todos nós temos uma necessidade gigantesca de produzir cultura, de consumir cultura,
né? E aí, entre todas as linguagens de cultura artística, artes cênicas, arte circense, teatro, artes visuais, para identificar onde nós estamos, como que a gente consome as coisas, onde a gente mora, qual é a nossa situação socioeconômica, que aí é para atingir a gente, né? Porque a própria cidade não é um lugar acolhedor para nossos corpos transitarem. E aí a gente entra nas situações de cidades, né? Sinalização de trânsito, meio de transporte, seja qualquer um, VLT, BRT, metrô, trem, ônibus, que são elementos que a gente consegue acessar, assim, de acordo com a situação da deficiência, e pessoas com deficiência também conseguem acessar de uma forma mais naturalizada, não é natural, naturalizada. E aí todas essas situações que não são pensadas, né, com o nosso corpo sendo considerado e apto para consumo, enfim, para estar bem, né, em sociedade, vai nos afastando desses lugares de cultura, desses centros culturais, desses lugares de museu que a gente trata e mantém a nossa história viva, né? E aí, outro reflexo, é muito comum não ter nossas histórias contadas nos centros culturais, em museus, em peças, e etc, etc, porque é uma cultura que nós, enquanto pessoas, somos muito bons em alimentar e ser responsável pela cultura que já existe. Então é um processo de se deseducar para reeducar o que não é contado, que não é comumente visto, e etc, etc. E aí é um trabalho literalmente de pesquisa e de aplicar o que você pensou, uma ideia nova de acessar uma arte visual, de acessar o som que tem na peça, como que o som, para quem não consegue ouvir, pode ser acessado, pode ser experienciado, né? Então, também é um trabalho artístico, né, que envolve todas as artes que existem. E as artes que a gente também que a gente pode inventar, né? E aí é tudo isso, assim, é um trabalhão, envolve todos os saberes de produção cultural, de jornalismo, de comunicação e de arte para mapear, investigar e fazer com que nós também sintamos à vontade nas nossas próprias produções culturais. É um montão de coisa. Massa, massa começar a te ouvir. Vou apresentar o Fabrício. Fabrício Moser é ator, diretor, professor e pesquisador. Realiza doutorado em artes cênicas pela USP e é mestre pela Unirio e bacharel pela Universidade Federal de Santa Maria na mesma área, nas artes cênicas, tendo desenvolvido em seus projetos profissionais em âmbito artístico e acadêmico pesquisas sobre teatro, saúde, acessibilidade e neurodiversidade, atuação e direção, processos criativos, autobiografia documental e história das artes cênicas. Mora no Rio de Janeiro desde 2009 e desenvolveu ao longo de sua trajetória profissional projetos independentes e com artistas e instituições públicas e privadas de arte, educação e cultura em cidades do Brasil, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Argentina e Uruguai. Publicou ensaios e artigos acadêmicos e é professor do CBI of Miami, onde leciona nos cursos Transtorno do Espectro do Autismo, Neurociência e Educação, Psicomotricidade no Autismo e outros transtornos de desenvolvimento, e coordena a pós-graduação em Artes Aplicadas na Promoção da Saúde. Fabrício, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, me ouvem? Me Sim, bem sim. também? Ótimo, obrigado, Maurício, pela apresentação. Eu sou Fabrício Moser, eu sou um homem mestiço de pele parda, eu estou usando uma barba, minha barba ela está um pouco já com alguns pontos brancos, porque meu cabelo está ficando grisalho. O meu cabelo é de cor escuro, castanho, pouco cabelo que eu ainda tenho, com algumas partes grisalhas.
Eu uso um óculos de aro preto e estou vestindo uma camisa. Ao fundo da tela, vocês verão, e está atrás de mim, meus quadros, alguns quadros que eu pintei, porque estou na minha casa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, conhecer o trabalho da Lari também, acompanhar o trabalho do Maurício, e, enfim, vou tentar falar um pouquinho da minha relação com a acessibilidade à arte, que eu acho que é o título desse encontro, né? E pensar em como tocar um pouco nesses pontos ao longo da minha trajetória. Eu acho, como eu estava falando antes com vocês, que, bom, eu sou formado em artes cênicas, então me formei ator, e logo depois da minha formação, eu comecei a trabalhar no contexto da diversidade. Eu acho que a ideia da acessibilidade ela está muito atrelada à diversidade. Se a gente acredita na diversidade, a gente vai precisar pensar a acessibilidade, né? E então, assim, eu comecei a trabalhar com comunidades indígenas, eu tive uma experiência de mais de 2 anos, 3 anos trabalhando com comunidades indígenas, em situações de conflito entre etnias, reservas indígenas, aldeias indígenas urbanizadas, eu trabalhei com o teatro nesse espaço durante esse período, e eu já comecei a trabalhar com um olhar, com o apoio de um olhar antropológico, para entender que eu estava trabalhando na diferença, né? Que não era a mesma coisa de fazer teatro com pessoas não indígenas, como eu estava acostumado a fazer. Então, eu ia ter que fazer estratégias, descobrir estratégias para poder, naquela situação de encontro com o outro, com aquele que é diferente de mim, e então poder fazer teatro de uma maneira que não fosse de cima para baixo, que não fosse impositivo e que fosse mais uma criação conjunta, né? Então, daí eu trabalhei esse período nessas reservas, chama de reserva indígena, mas o nome correto é aldeia, né? Nessas aldeias próximas de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e concomitantemente a esse trabalho que eu fiz, eu comecei a trabalhar no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial também, como instrutor de atividades terapêuticas. Então, era mais um contexto em que tinha muita diversidade, pessoas com variadas condições neurobiológicas, né, pessoas com dependência química, pessoas com trissomia 21, autistas. Isso é em 2007, né, 2008, faz muito tempo. Eu acho que quando começou os CAPs, assim, eu fui um dos primeiros, isso lá no Mato Grosso do Sul, né, a trabalhar nesse contexto, que eu fiz um concurso, né, para essa vaga. Depois eu abandonei porque eu vim para o Rio de Janeiro, e chegando aqui no Rio de Janeiro, então, eu comecei a trabalhar com pessoas neurodiversas, especialmente autistas, no Instituto, para ver como o teatro podia ajudar a ensinar um pouco sobre isso. Coisas que a psicologia fazia, como habilidades sociais, que é uma coisa que todos nós temos, né? Por exemplo, como que eu executo uma ação, como que eu faço um pedido de uma pizza num lugar. Então, essas coisas são fundamentais para a pessoa ter autonomia, né? Então, através das aulas de teatro, eu ensinei muita galera, assim, eu tive mais de 300 alunos, usava o teatro para ensinar habilidades sociais do dia a dia para as pessoas neurodiversas. Então, atendi muitos que eram crianças, foram para a faculdade, a gente ensinando como pegar ônibus, escolher ônibus, se perder um, ensaia, treina, e aí a galera avançando, né, nas fases da vida, mas foi um processo em que eu comecei a pensar cada vez mais como o teatro é promotor de saúde, né, e como a gente... porque ele se inspira na vida, né? Teatro ensina a viver. As pessoas, quando me falam muito sobre a falta de, mas o teatro não tem utilidade, não quer dizer nada, eu acho que o teatro nos ensina a viver, seja como espectador ou ator, né? Vai estar sempre ensinando a gente, porque se alimenta da vida. Então, eu botava essa galera no jogo, né? Eu trabalho muito com o conceito de jogo, então a ideia do jogo, como a galera está fora do jogo. Por quê? Porque o nosso sistema é muito capacitista. Então, eu, como mediador do processo, tenho que criar jogos que sejam acessíveis, né? Então, a gente tem aí uma proximidade com a ideia de acessibilidade também. Então, trabalhar com a diversidade exige estratégias de acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional, que é o que está ao nosso alcance, né? Acessibilidade arquitetônica é o instituto que vai cuidar, né? O órgão público. Mas se a gente começar mudando a nossa maneira de agir e de se comunicar
quando está diante da diversidade, e isso inclui as pessoas com deficiência, né? A gente já faz a nossa parte, e para isso a gente tem que ter uma educação que está para além da escola, né? Da compreensão cultural das coisas. É uma educação que já nos faz pensar que se eu vou falar com uma pessoa que não teve acesso à escola, uma pessoa idosa, talvez, se eu for usar uma terminologias complexas demais, se eu florear muito a fala, eu não vou estar sendo acessível com a informação. Então, a acessibilidade, ela nunca... ela eu penso assim, né? Ela nunca é atingida de uma maneira 100%. Você está sempre em trabalho para tornar aquilo mais acessível. E a acessibilidade em muitos níveis, né? Porque a gente pensa só a questão das pessoas com deficiência a respeito das acessibilidades culturais, mas a gente precisa pensar que também a acessibilidade passa pela questão do que é que a gente tem acesso, né? Ou seja, o preço de certas coisas, nós não temos acesso a tudo, então, né, já é inacessível. Então, tem essa acessibilidade, passa por isso. A gente consegue pegar um Uber para ir ao teatro, e quem tem que precisa de uma cadeira de rodas, como é que ele vai se deslocar? Então, tem um outro gasto. Então, a gente está entendendo o quão é complexa a questão da acessibilidade e quão é necessário uma mudança de pensamento geral para que a gente, de fato, valorize a diversidade. É um processo lento, difícil, demorado. Eu sempre digo assim, as pessoas esperam, às vezes, receitas, né? Como é que eu faço para trabalhar com essa criança que tem, por exemplo, tal diagnóstico? Mas, na verdade, são características daquela pessoa, não, né? E aí eu pego e falo assim, começa conhecendo ela, né? Começa entendendo melhor, porque tudo tem a ver, as questões da deficiência, da neurodiversidade, elas têm a ver com a sensibilidade, com a sensorialidade, com os sentidos, né? Com ouvir, ver, as questões do tato, da audição. Então, o teatro é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar a sensorialidade das pessoas, e em muitos níveis, seja eu como espectador, seja eu como o agente da ação, né? Porque o ator tem que lidar com múltiplos estímulos, né? Então, luz, né? Tem um trabalho sensorial sobre o ator, o texto que entra, múltiplos estímulos. Mas, enfim, eu estou, às vezes, aqui indo para lá e para cá nessa história, mas para dizer que, ao longo, então, do meu trabalho, eu trabalhei com muitos públicos, e fui cada vez mais ampliando a ideia da diversidade, e fiz projetos com instituições, fizemos uma oficina chamada Visões Divergentes, que a gente capacitou 30 pessoas nas mais variadas condições neurobiológicas para trabalhar com audiovisual, para que elas pudessem entrar nas redes sociais, produzir seus conteúdos. A gente fez esse trabalho com o Oi Futuro em 2009, antes da pandemia, 2019, aliás. Foi um trabalho muito rico, então a gente pensou toda a acessibilidade desde o início. Nós vamos aprender o que é enquadramento, todos, pelo toque, e não vai ser pela visão. Então, todo mundo tocava a ideia de enquadramento, tal qual as pessoas com deficiência também estavam participando da gente com deficiência visual. Então, porque, na verdade, as estratégias de acessibilidade, elas não auxiliam só as pessoas com deficiência, como a gente pensa, elas ajudam as pessoas em vários níveis, porque ajudam a diversidade, a pessoa que não teve acesso à escola, né? A pessoa que, por uma outra questão, está adoecida naquele momento e está com o processo cognitivo sobre remédios. Então, assim, nossa, a acessibilidade é uma coisa imensa e que a gente precisa lutar contra o capacitismo e entender que, se a gente quer uma sociedade mais democrática, ipsis literis, que a gente quer um mundo melhor, mais justo e igualitário, a gente precisa da acessibilidade em muitos níveis, tornar mais acessível o teatro para todas as pessoas, com deficiência e sem deficiência, em todos os níveis. As pessoas idosas, elas estão indo ao teatro, a gente pode olhar para esse público, a gente pode olhar a gente olha pelos marcadores de raça, de gênero, né? A gente tem feito esses marcadores das pessoas com deficiência, mas também a gente tem que fazer os cruzamentos socioeconômicos, né? Ou seja, a pessoa com deficiência num ambiente em que
ela não tem condições socioeconômicas básicas, né? É muito mais difícil ainda o acesso a tudo. Então, essa pessoa não é só dar a rampa, né? A gente vai buscar ela em casa para fazer ela ir ao teatro, porque ela é mais um componente dessa democracia brasileira, que a gente acredita em termos de ideais e luta através da ação para que seja uma realidade. Enfim, vou encerrar minha fala aqui, porque eu acho que o mais interessante é a gente conversar. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, muito bom ouvir vocês, assim. Acho que tem uma coisa que eu lembrei de duas experiências que eu tenho com cada um de vocês. Eu fiz um trabalho esse ano com a Lari, num espetáculo chamado Quilombo nas Escolas. Era um espetáculo de dança que fez uma circulação por algumas escolas públicas, escolas e institutos. E a gente fez uma dessas nossas apresentações foi no Instituto Benjamin Constant. E era, enfim, voltado para os alunos, para aquele público ali, um público majoritariamente de pessoas cegas ou com baixa visão. E por ser um espetáculo de dança, acho que foi por conta disso que se optou por fazer lá também, porque o espetáculo nesse dia teria audiodescrição. E aí a gente foi em alguns ensaios antes, enfim, estava ali pensando os trabalhos juntos, e eu lembro que no ensaio que eu fui com a Lari falou muito sobre, e aí juntando um pouco com o que você falou também na nossa conversa, Fabrício, assim, de como que a gente pensa esses processos de acessibilidade ligado também aos processos estéticos e artísticos, né? Então, como é que você faz com que a sua obra se torne um pouco mais acessível, não só isso, oferecendo interpretação ou audiodescrição, e aí a Lari falou, bom, a gente vai estar fazendo a peça para um público que ele não enxerga, ou que ele vê muito pouco. Então, vamos acentuar os sons. Então, tinham várias cenas que não tinha música, que era só os atores, os bailarinos. Então, nesse momento aqui, um ar que sai mais forte, uma respiração que sai mais forte, ajuda a construir para aquelas pessoas o que está acontecendo, assim, vai construindo imagens. E, Fabrício, eu dou aula também, eu sou, né, professor, estou professor na ESAD, na Escola Sesc de Artes Dramáticas, e o Fabrício, nesse semestre, fez alguns encontros lá, né, Fabrício? Você fez umas falas com os alunos, pensando a acessibilidade, assim, e eu fiz teatro numa escola pública, na Martins Pena, isso não era, naquele momento, isso nunca foi uma questão, assim, né? Isso não era um assunto, né? E a gente não, dentro da nossa profissão, a gente não estava pensando essas questões, né? A gente estava muito apartado. Essas questões já existiam, porque sempre existiu, e existem pessoas com deficiências, né? Então, isso sempre foi, eu acredito que isso sempre foi uma questão, e acho que nos últimos anos ela tem se espraiado, assim, né? Para a sociedade de uma maneira geral e cada vez mais forte. E acho que desde a pandemia, que, de alguma maneira, dentro do ambiente cultural, isso virou uma exigência forte, assim, né? Em todos os editais você precisa pensar um projeto de acessibilidade para aquele trabalho, você precisa, alguns editais falam quanto de dinheiro, quantos por cento você precisa aplicar para fazer aquela acessibilidade. E, como vocês falaram, essa questão é uma questão muito complexa, né? Assim, não existe nada que você faça pontual que seja, de fato, que dê conta do que isso é, do tamanho que isso tem na nossa vida. Assim, né? Realmente, que pensar a acessibilidade é uma responsabilidade de todos, porque todo mundo tem suas limitações, né? Todos temos as nossas limitações. Então, nada é acessível a tudo e a todos a todo momento, né? Então, pensar sobre acessibilidade é algo de fato urgente,
E acho que nesses últimos anos as instituições elas têm demandado que os artistas pensem esses programas, esses projetos de acessibilidade, mas, e aí falando enquanto artista, produtor cultural, tem sido uma dinâmica muito confusa e difícil, porque, por ser algo complexo, estar na responsabilidade de um grupo de pessoas apenas torna a coisa difícil de ser executado. Né? Pensar, por exemplo, que como que os espaços culturais não têm a sua equipe de acessibilidade. Né? Como que um teatro público não tem ali o seu conjunto de intérpretes, o seu conjunto de educadores pensando de que maneira, de qual projeto poder aplicar ali dentro. Então, eu queria um pouco, enfim, colocar essa questão assim e queria ouvir um pouco vocês, saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Assim, nesse momento em que, de alguma maneira, a acessibilidade está sendo transferida para um determinado grupo de pessoas, quais são as estratégias, talvez, o que a gente poderia fazer para, não sei, algum tipo de organização coletiva, de que maneira a gente pode pensar em avançar nessa construção, né? O Fabrício falou uma coisa no nosso começo de conversa, ele falou, que a gente achava que ter o intérprete seria suficiente. E a gente viu que, bom, não é suficiente ter só um intérprete, né? Uma cidade em que uma passagem de metrô custa R$7,50, um ônibus custa R$7,50, e que isso não integra, numa cidade em que, enfim, como é que as pessoas, enfim, de que maneira a gente pode pensar esses projetos de acessibilidade ligado à cultura e à arte e cultura de uma maneira mais efetiva, assim. Queria ouvir um pouco vocês. Quer começar, Fabrício? Posso falar um pouco dessas últimas coisas que o Maurício estava falando. Então, eu não vejo como uma transferência de responsabilidade o que vem acontecendo, né? Eu acho que é um compartilhamento de responsabilidade com os artistas que estão usando o dinheiro público, então eles precisam pensar a acessibilidade. O que acontece é que a gente, enquanto artista, daí eu estou assim, tipo, dos dois lados, assim, para pensar, a gente não teve essa formação, é muito recente. Então, assim, a gente, por exemplo, estava debatendo a necessidade das escolas de artes cênicas no país terem uma disciplina de acessibilidade cultural, né? Ou seja, a mudança ela não vai acontecer agora porque os professores, por exemplo, que estão ocupando as vagas, não tiveram formação em acessibilidade e as questões das pessoas com deficiência, as questões de raça também, eu acho que entram juntos aí com a questão da diversidade de gênero, elas são muito recentes e vieram com muita força, né? Uma força muito forte nos últimos anos. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, escrevi um projeto que a Bel Kuttner, que tem um filho autista, que é o Davi, eu fui professor dele de teatro durante muitos anos, e em 2016 ou 2015, 2016, a gente passou um projeto que a Bel ia me dirigir, eu fazendo os 11 primeiros autistas da literatura médica. Esse projeto nunca foi feito, mas eu estava tão imerso. E naquele momento fazia sentido, né? Então eu fui lá, eu interpretar autistas, né? E hoje eu jamais faria o mesmo projeto, e não passou nem 10 anos. E a mesma coisa acontece, então, assim, houve uma erupção dessas questões na cena, e eu acho que é porque o teatro e as artes prenunciam muitos debates, né? Então, por isso que a gente está passando por essa situação ainda que a gente acaba muitas vezes aplicando mal os recursos da acessibilidade, né? Porque a gente não tem a formação, mas então a gente usa o recurso da acessibilidade para se formar para o próximo projeto, já saber como aplicar, por exemplo. Porque eu acho assim que um movimento que não se faria de maneira natural é o contrato de pessoas com deficiência para participar das montagens, como acontece agora.
entendeu? Todos os espetáculos estão, né, colocando essas pessoas na roda das artes, essas pessoas estão se realizando como produtores, como artistas, dramaturgos, e isso corresponde ao entendimento de que o recurso público tem que ser para a população de um modo geral, principalmente para quem tem menos acesso às coisas. Então, na verdade, a gente fica frustrado porque não vem, às vezes, o público que a gente gostaria. Poxa, eu paguei 12 sessões de Libras, eu queria que a sala cheia desse público. Mas, então, no próximo projeto, eu vou descobrir por que o público não veio, e a próxima temporada ela vai ter uma estratégia diferente com relação a esse público. Eu vou continuar apostando, porque é esse público que eu quero acessibilizar a minha obra, né? E não desistir ou ficar pensando questões de acessibilidade de maneira ampliada para uma peça e um pouco recurso. Foca no público e fala assim, meu trabalho conversa com as questões de gênero, então eu vou trazer as pessoas que vivem, transexuais, por exemplo, que vivem em situação vulnerável, eu vou fazer elas virem ver essa peça que conta a história delas. Então, eu não penso em ter várias coisas, eu quero um dia com audiovisual, outro dia eu quero com audiodescrição, perdão, outro dia eu quero com Libras, outro dia eu também quero isso. Então, assim, eu acho que tem que ver, começar a pensar desde o início, e eu acho que uma coisa importante, tem duas coisas importantes, tem uma questão dos espectadores, né, que eu acho que é uma questão do Rio de Janeiro, que eu percebo, assim, que os teatros precisavam ter um vínculo maior com os territórios, precisavam ter essa responsabilidade para conhecer. Aqui na minha área tem um monte de pessoas que usam cadeira de rodas, então o teatro tem que ter né? Então, assim, o teatro, acho que é o capitalismo, né? Esse neoliberalismo, o teatro é uma caixa que a gente só vai usar lá e usa e vai embora, mas os curadores, eles tinham que ter uma relação de vínculo com os espectadores, conhecer quem vai no teatro, sabe? Está lá em toda a estreia, e aí fazer esses vínculos que a gente vinha falando. Por exemplo, uma peça que, uma vez que eu avaliei, que tinha uma estratégia muito boa, era que primeiro ela ia, e quando você fala do Benjamin Constant, porque lá eles vão ter acessibilidade. Os outros teatros, eles não têm acessibilidade. Então, eu vou lá só para assistir uma peça, nem sei como é que é essa peça, mas se o grupo vier apresentar aqui no meu teatro, do Benjamin Constant, vai ter a acessibilidade que o público daqui precisa. Nenhuma peça vai chegar até lá sem o recurso que aquele público precisa. Então, eu vejo muitas pessoas tentando levar o público do Benjamin Constant, que são as pessoas com deficiência visual, né, ou baixa visão, para o teatro, sem ir lá no teatro deles. Então, e aí eu encontro projetos que as pessoas fazem o início da temporada no lugar. Vão no Benjamin Constant, primeiro fazem o espetáculo, usando Libras no processo criativo, para dizer, olha só, a gente vai fazer uma temporada lá no centro, e a gente vai ter esses mesmos recursos. Então, vocês podem falar assim, ó, eu vou levar 3 pessoas no teatro, eu vou convidar a minha família, e ir para o centro da cidade. Então, assim, ele foi lá buscar e fazer o vínculo, para depois levar e falar, na nossa temporada, nesse teatro, pode confiar que a acessibilidade vai ter todo dia, tá vendo? A gente está vindo aqui fazer o vínculo. Então, o teatro tem essa coisa do vínculo, que eu acho que é muito importante, estar um pouco perdida, né? E aí, quando a gente pensa o recurso da acessibilidade como mais essa ocupação sem conexão com as coisas que a gente acredita, né? Daí perde o sentido, né? Eu faço uma peça lá e daí eu consigo a audiodescrição e não faço articulação com as pessoas que vão usar esse recurso. Não, eu tenho que ter... Acho que as pessoas que a gente vê surgindo nesse momento são esses articuladores, porque normalmente as pessoas que trabalham com acessibilidade, elas conhecem as pessoas que usam recurso, né? Então, elas também ajudam, é isso, aumentar o vínculo, fazer rede, mas era muito legal se os espaços públicos já tivessem as redes articuladas, então, assim, não sei bem se a gente deveria perder... entender numa transferência, né, e deixar completamente que as instituições cuidem disso, mas a gente, enquanto, seja em qualquer instância do uso do recurso público, vai ter que pensar em acessibilidade agora, é lei para tudo, é para tudo. Então, isso, vai ter que pensar que a questão de gênero, vai ter que pensar as questões de raça, então... Quiçá num futuro a gente não precise seja tudo, a equidade aconteça, os recursos de acessibilidade estejam disponíveis desde, né,
da infância, acompanho a adolescência e vida adulta, porque, por exemplo, na questão do autismo, parece que só existem autistas crianças e adolescentes, aí adultos, então não tem mais acessibilidade para eles quando estão na vida adulta, mas não. Acessibilidade é isso, tem que estar na faculdade, tem que estar no ônibus, tem que estar no banheiro, tem que estar em todos esses espaços para que as pessoas tenham autonomia, né? Autonomia é o segredo. Eu escolho se eu vou nesse lugar, se eu vou naquele, né? E mais ou menos, enfim, não sei se te respondi, mas também para a gente pensar que é isso. A gente se frustra muitas vezes, Maurício, é natural. O negócio é ir, seguir tentando fazer. E aí, por exemplo, essa conversa aqui, né, vai ajudar algumas pessoas que vão deixar como um documento, os projetos que vocês forem fazer em parceria, talvez já vão pensar, né, desde a acessibilidade, desde o início da execução, um consultor de acessibilidade acompanhando, pode ser uma estratégia bacana. Enfim, falei um monte, desculpe. Nada. Lari, antes até de você falar, é só né, complementar essa coisa, porque isso tem sido uma coisa que tem me movido muito, assim. Porque, total, eu não acho que tem que ser uma transferência, ninguém precisa ser responsável sozinho por essa questão, porque ela é impossível de ser feita sozinho, né? Acho que é, de fato, uma responsabilidade compartilhada. Mas eu tenho tentado olhar para ver o que as secretarias, por exemplo, o que a Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro tem feito de projeto de acessibilidade. Quais são as ações de acessibilidade que a Secretaria de Cultura, por exemplo, tem aplicado? Porque quando a gente chega nos teatros, por exemplo, seriam talvez o último lugar onde a Secretaria poderia atuar na sua ação, ali na sua promoção de acessibilidade, você não vê, assim, é difícil de enxergar onde é que as instituições públicas e também as instituições privadas, onde que elas estão se comprometendo com as ações de acessibilidade. Vou dar um outro exemplo. Esse ano a gente fez um outro, né, projeto que era voltado para as escolas e a gente estava nessa, né, mobilização de público para a gente atender um público diverso. E a gente foi pedir ajuda para a secretaria. Falei, bom, a gente quer, enfim, a gente quer encontrar, falar com um público com deficiência. Vocês podem ajudar a gente? Quais são as instituições públicas que estão atuando com isso e tudo mais? Aí eles passaram uma lista de alguns espaços, que a princípio são espaços de referência para as pessoas com deficiência, e pelo menos 2 ou 3 dos telefones que eles passaram no espaço ou não existiam mais, ninguém atendia. Não, mais de 2 ou 3, bem mais. Né? Nelly que estava até à frente disso. Assim. Aí você vê assim, gente, a própria secretaria não sabe dos projetos que o Estado e que o município tem. Assim. Então, ficou muito explícito para mim esse ano uma desarticulação interna que me fez pensar assim, tá bom, mas onde é que a gente está aqui tentando fazer a nossa parte? Está aqui isso, pensando como faz, pensando como que a gente pensa acessibilidade dentro dos próprios trabalhos de maneira estética, a gente está se articulando com pessoas que fazem isso há mais tempo, né? Pessoas que estão aí como o Lari, né? Conheci a Lari nesse né, contexto, trabalhando, pensando acessibilidade ali para uma produtora cultural. A gente está fazendo essa nossa parte. E eu fiquei pensando, tentando olhar para onde que a secretaria está fazendo a parte dela e não consegui ver. Então, é nesse sentido que eu falei da transferência, numa sensação que eu vejo os meus parceiros também, artistas, tipo, todo mundo se virando, pensando nisso, né? Tipo, correndo atrás dessa formação que a gente não teve e com dificuldade de ver onde é que a secretaria, onde que as instituições têm se comprometido com isso, assim, né? Para mim tem sido esse o grande desafio
nesse processo, sabe? Por isso que eu falei a palavra transferência, talvez nem seja uma palavra nem defendendo. Eu acho que tem a ver porque ela transfere, porque assim, enfim, desculpa, a Lari quer falar, mas eu acho que a gente que é o criador da obra, ele só cuida do espaço, então eles dão acessibilidade arquitetônica. Se você observar, todos os espaços da Secretaria de Cultura hoje em dia estão se modificando. Não é perfeito, né? E é um processo, muitas coisas ainda não estão modificadas, mas eu percebo que é uma política pública transferir, né, para o artista que vai criar o evento, o pagamento do profissional para estar lá na hora, enquanto o evento estiver acontecendo. É uma lógica que, na verdade, para a gente ter os profissionais que eu falei, assim, uma equipe de acessibilidade em cada instituto, isso vai exigir a criação de vagas públicas, e isso é muito demorado. Então, assim, vai ter que algum deputado lutar por essa ideia, um projeto de lei. Então, assim, seria ideal, né? Mas, tipo, muito ainda pensamento. Né? Eu queria falar uma coisa aí, Lari, já vou até juntar com uma outra questão, que aí eu acho que, enfim, vai dar para você responder as duas coisas juntas, inclusive. Que é, nesse sentido, eu acho, Fabrício, quando a gente coloca as questões, e você, enquanto ator, também, que produz os seus trabalhos e desenvolve sua pesquisa nas artes cênicas, e Lari também, o que a gente vem discutindo não é nem só a questão do... a secretaria, as secretarias, né? Tipo, estão transferindo para a gente e não estão fazendo. Não é só isso, mas assim, a gente não tem um espaço que primeiro, como você falou, o espaço da formação e o espaço do desenvolvimento desse diálogo, sabe, dessa discussão sobre essa questão que é muito importante. Porque quando a gente fala sobre transferir para a gente, o que a gente quer dizer é que muitas vezes, muitos de nós não sabemos como aplicar. Né? Então, se acaba que a gente tem uma lista ali de acessibilidade, e que eu acho que ainda é restrita, né? Mas a gente acaba se restringindo, o que, claro, assim, por um lado é bastante, mas assim, a ter os espetáculos com algumas sessões com Libras e algumas sessões com audiodescrição. E a gente deixa de aplicar outras medidas, porque a gente não sabe, né, como aplicar. A gente, às vezes, não entende o que é melhor para o espetáculo que a gente está fazendo, para o público, né, qual é o nosso público-alvo, ou para o lugar onde a gente está apresentando, porque isso pode fazer diferença se a gente está numa instituição, num teatro público na Zona Sul, num teatro público no centro, ou na Zona Norte, ou na Zona Oeste. Então, assim, pensar esse todo, né? Porque não é só... É claro que é muito bom ter Libras e ter audiodescrição, e a gente acaba tendo muito mais Libras porque, né, tem uma questão de valores, é mais barato do que a audiodescrição, que ainda é um serviço bem caro. Né? Mas não é só isso. Assim, a gente precisa entender melhor. Para a gente chegar, como você diz, assim, o artista, o produtor, tem que pensar a acessibilidade a partir do momento que começa a desenvolver o seu projeto. Né? E não só a gente chegar lá no final, quando a gente recebe, quando a gente é contemplado num edital, assim, então agora eu tenho que, sabe, inserir acessibilidade nesse projeto. E, muitas das vezes, sem entender direito como fazer, né, e não sendo necessariamente a melhor, porque muitas vezes eu identifico que é mais importante conseguir levar as pessoas, independente de quem sejam, né, tipo, ao teatro, porque é difícil com que elas tenham dinheiro para pegar o transporte público para chegar no teatro. Então, acho que seria muito enriquecedor e muito importante que a gente conseguisse, sabe, ter essa discussão, uma discussão coletiva sobre isso. E aí, sigo para a questão que também tem aqui um desdobramento enorme, eu vou pedir para a Lari seguir com essa, que é o que a gente pode fazer, né? Assim, como é que a gente pode construir coletivamente um pensamento, né? E uma política, uma aplicação da política pública eficiente para a promoção da acessibilidade cultural e artística. Não só, né? Mas aqui no nosso caso, especificamente. Vou começar dizendo que o portal do Gov está com o processo aberto para o novo Plano Nacional da Cultura,
que vai reger a nossa cultura, né? Dos próximos 10 anos. E aí é participativo, é a diretriz desse novo governo. E aí todo mundo pode participar online. E aí nesse portal do Gov tem as 18 perguntas principais, que é de múltipla escolha, e tem também ao espaço para nós, cidadãos civis, propor alguma proposta, né? E aí também dentro dessa ideia da política nacional de cultura ser participativa. Então esse é um ponto incisivo, né? Respondendo a sua pergunta, de como que a gente constrói uma política de cultura nacional mais inclusiva, mais democrática, mais participativa. E o segundo é o nosso problema. O Brasil como um todo, e aí junto todas as situações que mapeiam, né, e que traçam dados para apresentar como que o Brasil é, né, como que nós somos. De não ter esse dado com a gente participando, né? Ou as pessoas com as pessoas com deficiência participando. E aí aconteceu no último censo o último censo de 2022, que quando vieram perguntar na minha casa para fazer as perguntas, né? Não perguntaram se eu era uma pessoa com deficiência ou não. E aí eu fiquei esperando essa pergunta. A pessoa veio aqui e eu perguntei, você não vai perguntar se eu sou uma pessoa com deficiência ou não? Aí a pessoa, não. Oh, mas isso não é um censo? Aí ela, é. Aí eu, ué, então tá mentindo isso aí. Aí eu falei, então você tá mentindo. Vai ser um dado que vai ter uma margem de erro gigante, porque não tem esse perfil traçado, né? E aí eu fiquei realmente muito triste com aquilo. Como assim você tá perguntando quantas geladeiras estão na minha casa, se eu tenho um ensino superior completo ou não, e você não tá perguntando isso também, que também faz parte de mim, né? Não tem como tirar a minha deficiência, não. Hoje eu não vou ser deficiente, tá? Não tem como fazer isso, está atrelado com tudo que eu sou, como mulher negra de pele clara, como uma pessoa que é artista. Então, tudo que eu faço, todos os meus processos também é sendo isso, né? A gente é várias coisas em uma só. Eu não consigo um dia escolher o que eu vou ser, o que eu não vou deixar de ser, né? Porque a nossa leitura de corpo chega em qualquer lugar, chega primeiro, né? Inclusive, antes de eu ser uma pessoa artista, as pessoas me leem como uma pessoa com deficiência, assim, primeiro, né? Em qualquer lugar. Então, o Brasil como um todo carece com essa produção de dados e cruzamento de dados, né, sobre nós, sobre a nossa existência. É por isso que quando a gente vai procurar no cadastro de pessoas empregadas e desempregadas, não tem a gente, assim, realmente não tem. E teve um trabalho que eu fiz para expor que a minha pesquisa como pesquisa artística mesmo foi no CAGED. E aí não tinha também dados com as pessoas com deficiência empregadas, desempregadas, sendo artista. Eu falei, gente, eu também não existo no CAGED. E aí eu vou não existindo em todos os outros espaços, né? Eu só vou existir quando é para falar sobre direito de assistência, que é o LOAS e o BPC, que é vinculado ao INSS, mas também sobre uma lógica capacitista, de que a pessoa não é capaz de exercer algo, ou não é capaz de, sei lá, de coisa de que tem poder econômico dentro do nosso mercado, né? E aí, uma experiência que eu tive movida com muita raiva mesmo, quando foi para produzir e para idealizar o Corpo da Identidade Diáspora, ele foi escrito em 2022, aí executamos uma equipe de 12 pessoas. Executamos em 2023. E aí, nesse período de executar, de produzir, enfim, né? Todo o processo de produção cultural com direção artística. O primeiro pensamento que eu foi ir nas secretarias. E a primeira secretaria que eu pensei foi a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. E aí eu tive a possibilidade, a oportunidade de conversar com a subsecretária. E ela me falou que muitas secretarias do Rio não conhecem a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Aí eu falei, gente, como não? Existe um jornal interno da Prefeitura do Rio que fala sobre todas as ações que as secretarias fazem. Por que existe esse problema de comunicação interna, se é tudo o mesmo governo só? Aí ela começou, né, a chorar as pitangas dela, enquanto uma pessoa que gere a Secretaria da Municipal com Deficiência. Aí eu percebi, tem problema gigante aqui de comunicação interna. Por que vocês que assistem, nós, pessoas que moram no Rio de Janeiro, vocês não se conhecem?
e vocês fazem um trabalho só, que é assistir a gente. Não tem como, assim, vocês assistem no transporte, em meio ambiente, em trabalho e renda, e a Secretaria Municipal com Deficiência está em todos esses lugares, porque como nós falamos, nós existimos em todos os lugares. Existimos, né, assim, para a vida, a gente existe. E aí, uma estratégia que a gente conseguiu implementar no Corpas foi ter a Secretaria, a sigla, tá falando toda hora o nome extenso, SMPD, que a SMPD trabalhasse junto com a gente fazendo a acessibilidade comunicacional, que foi o que ela, né, enquanto pessoa que nós conversamos, ela conseguiu oferecer. Aí eu, tá, ok, isso foi muito bom, mas aí eu fico, assim como o Maurício, eu percebi uma desestrutura enorme dessa saber, né, dessa ciência, né, de por que vocês estão assim, tipo, vai citar o problema e vai continuar no problema. Até quando vai continuar no problema, sendo que a gente está aqui existindo, a gente está aqui esperando alguma coisa acontecer, né? E quando a gente também chega nos teatros, também é um problema gigante de atendimento, porque as pessoas também não têm capacitação profissional mesmo, sabe? Parece que fica com medo, parece que não quer falar. E é um negócio estranho, se cria um afastamento nas pessoas que precisam. As pessoas tem muitas pessoas que só se comunicam com livros porque é L1, é a língua. Primeira língua da pessoa, ela foi educada assim, ela sabe palavras que não existem no português e só existem em Libras. E vice-versa, tem palavras que existem em português e não existem em Libras. Então, como que ela vai se comunicar para comprar o ingresso do teatro? Não vai. Porque a pessoa não vai saber comunicar na língua dela, né? Então, eu vejo isso como sendo a acessibilidade comunicacional sendo o fator número 1 como o nosso grande problema, porque a comunicação, ela é a língua mãe da gente, né? Seja ela como for, seja ela sinalizada, seja ela falada, seja ela oralizada, seja ela lida, né, no papel impresso. Se a gente não se comunicar, é como se a gente não existisse. E quando uma pessoa que só fala em Libras não consegue se comunicar, ela também sente esse mesmo sentimento de que eu não existo, né? Eu não pertenço a esse lugar aqui que não está preparada para mim. E muita coisa, muita coisa. E e aí isso está em todas as funções de uma produção cultural, né? Como que uma pessoa que precisa se comunicar vai prestar conta de algo que ela não sabe falar. Se fosse uma pessoa que só falasse em livro para prestar conta de um projeto, ela não ia prestar. Ou ela ia prestar e a pessoa, né, que recebesse aquela prestação de contas librada, não ia saber. Ia ser um problemão. Mas o problema de quem? De quem não sabe, não de quem não deixou de fazer, né, aquela etapa do trabalho. E aí, falando nisso tudo, eu consigo chegar numa estratégia primeira, que é pensar a nossa ideia, nosso produto cultural e artístico como um produto para a gente vender mesmo. Quando a gente tem uma ideia de um copo, por exemplo, a gente vai mapeando em todos os sentidos, né? Geográfico, econômico, social, político, de onde que a gente quer vender aquilo. Então, eu sinto também que nós, enquanto agentes culturais, atores culturais e pessoas, artistas que produzem e que a gente presta conta do que a gente produz, que a gente precisa voltar a essa prática de mapear onde que a gente quer chegar. E aí, território, e aí língua, e aí dinheiro, todos o que constitui a gente, né? Para a gente entender o que é mais eficaz para a gente. E aí, eficaz no conceito da ciência econômica, né? O que você está fomentando, que está dando retorno que a gente considera que é um sucesso, né? Porque sucesso é um parâmetro que é difícil de ter um valor ali, né? Igual, né? E aí é sobre isso, tipo, se eu for em Barier e se o meu projeto for para ser executado em Barier, é uma outra realidade, uma outra necessidade de tudo, né? E é de tudo mesmo, é horário, porque tem muitos lugares que como é que se fala? Eu esqueci. Poder paralelo. O poder paralelo manda fechar tudo, e aí a gente tem que se adequar a essa realidade, que é a cultura do local.
quantas pessoas com deficiência ou não tem no local. E aí a gente vai fazendo, e aí na planilha orçamentária a gente tem que adequar, né, aquela porcentagem que a gente fomenta o valor investido, né? E aí às vezes é 10%, às vezes às vezes não é 10%, mas aí na prestação de conta precisa ter uma documentação mais rígida do que você efetuou ou não. E aí eu sinto que a gente que cuida dessa parte de decisão e de prestação de contas e a própria implementação mesmo do nosso projeto, e aí de qualquer linguagem artística, a gente precisa voltar para essa prática de pesquisa de mercado e pesquisa de público. Porque aí a gente chega não na 100% eficácia, mas no sucesso que a gente quer, que a gente projetou para nós mesmos, né? Porque realmente é muito frustrante quando a gente investe uma tradução em Libras e não vê ninguém. E aí a gente percebe, poxa, onde a gente errou? Cadê essas pessoas? Será que elas ficaram sabendo? Será que o horário que a gente decidiu essa sessão condiz com o horário que essas pessoas costumam consumir? Ou elas não costumam consumir? Então é mais uma prática, um processo educacional. Mas não é uma saída não deixar de ter. Porque já não tinha antes. Em 2020 isso não era obrigatoriedade, isso nem existia. Né? E como o Maurício falou, a gente sempre existiu, nós sempre existimos, né? Dentro dessa cultura de exílio, de extinção, de morte. Então, eu percebo que também é um aprendizado para todas as pessoas que fazem parte da cadeia produtiva, né? Que é de se conhecer, de se reconhecer e identificar as nossas necessidades de consumo, que eu volto ao ponto inicial, que é a comunicação. E aí a comunicação como um direito, uma política de Estado ao invés de uma política de governo. Porque sendo na política de Estado, a gente está sempre fruindo, a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre fomentando, a gente está sempre se olhando ou se percebendo devagar, né? Para nossa arte poder fruir, assim, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, né? As pessoas com deficiência e sem deficiência, a gente existe em âmbito mundial. E aí cruzar os dados, literalmente os dados que a gente fornece para existir, é essencial para a nossa prática de mercado mesmo, né? Que as artes cênicas e todas as outras linguagens fazem parte de um mercado. Né? No papel, a gente tem direito a pegar 3% do PIB nacional. Isso é pouca coisa? É pouca coisa, mas com comparação ao PIB nacional, de onde vem esse dinheiro, é muita coisa. Então, também é um direito e um dever e um direito e uma responsabilidade de fomentar a prática e o intercâmbio, né, de todas as pessoas que existem. E eu costumo dizer que a identificação das nossas práticas acessíveis está em toda a nossa cadeia produtiva. Seja de contratação, seja de reunião, seja de apropriação mesmo do nosso objeto acontecendo, né? E principalmente da nossa escrita. Porque se hoje eu estou pensando em escrever um espetáculo de dança que, sei lá, que seja executado na Cachoeira de Macacu, eu tenho que começar hoje a pesquisar o que esse pessoal de Cachoeira de Macacu e quem são, né? Quais são os fatores social, econômico, de gênero, de sexualidade, de raça, de corpo, quem são eles, né? Para saber qual o melhor jeito de chegar com respeito, porque se eu não identificar essas pessoas que moram na Cachoeira de Macacu, vai ser mais frustrante o resultado, quando eu não conheço um determinado público. E eu entendo como isso, né? Como voltar a perceber o nosso trabalho artístico, principalmente como um produto de mercado. Não que ele é 100% de mercado, não é sobre isso, mas é estudá-lo como esse valor mesmo, para conseguir identificar e tirar o melhor proveito da nossa expectativa. É isso. Falei um monte de coisa, gente. Dá tempo de eu falar um pouquinho aqui rapidinho? Dá. A gente tem até 1h10. Até 16h10, né?
Já foi. Foi? Mas, enfim. Ainda tem, a gente já começou um pouquinho tarde, acho que dá. Acho que o Pode falar. Fabrício pode finalizar. Eu acho interessante essa coisa e eu acho que, assim, eu acho que existe essa insatisfação com a máquina pública, como ela bem falou, as coisas são muito setorizadas, não é na Secretaria de Cultura que vocês iriam achar essa lista, senão na Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? E aí a gente vê essa falta de articulação, os governos vêm e vão, como a Lari falou, pessoas sem formação ocupam cargos e aí não sabem pensar todas essas questões, né? Então, exatamente, tem todo um problema, por isso que tudo que a gente tem que fazer lei, e primeiro é a lei, e aí tem o desajuste com a sociedade para tentar impor a lei, até que as coisas mudam e aquilo se torna um senso comum, né? Ainda não está um senso comum, a gente está aí nesse ajuste de coisas. E acho que uma coisa que ela... E aí eu me lembro que tinha antes, quando não era... Não explicava nem o que era, tipo assim, ações de acessibilidade. Você tinha que imaginar o que era. Hoje eles dão possibilidades, né? Então, acho que foi um avanço ter 10 ou 15, alguns editais, né? E eu pensei que sempre tem uma margem para você propor alguma coisa. Então, tipo, às vezes é apostar mais essas propostas que tem a cara de vocês e não aquele bando de possibilidades que nada tem a ver com o trabalho, né? E aí eu acho que isso tem a ver um pouco com o que a Lari falou, que é a questão da territorialidade, né? Ou seja, que o projeto artístico, ele tem uma intenção, ele não é nunca para todo mundo, né? Então, se ele é para todo mundo, ele não é para ninguém. Então, a gente, às vezes, quando imagina os nossos projetos artísticos, a gente pensa, a peça é para quê? A peça é para todo mundo. Não, minha peça não é para todo mundo, minha peça é para isso, papapá. Então, começar, talvez, a investir em públicos específicos, em diálogo com um público ou com outro a cada projeto, ou falar assim, olha, as minhas obras estão tentando há muito tempo um diálogo com pessoas com deficiência auditiva e eu estou apostando nesse público, pode ser uma estratégia, né? Mas pensar os nossos projetos sempre... Como é isso, né? Um mundo diverso, a gente tem muitas categorias que vão dividida, e a diversidade é isso, né? Pessoas com e sem deficiência, jovens, adultos, idosos, crianças, a classe A, B e C, enfim, como ela falou, as coisas do mercado, né? Vão dar um monte de características que a gente vai ter que começar a pensar quando a gente propõe o nosso projeto. E nessas características, pensar, então, esse público, né? Que eu quero acessibilizar o meu trabalho, que normalmente não tem acesso. As pessoas com deficiência, qual tipo de pessoa com deficiência? Porque não dá para atingir todas com um recurso de acessibilidade só. Então, apostar naquele recurso e pensar de maneira estratégica como atingir aquele público. Eu vejo uma evolução, acho que a gente ainda não está, muita gente ainda não sabe, né? Como fazer. É igual quando eu vou trabalhar, e eu estava contando aquela história, não sei se eu terminei, mas as pessoas vêm e falam, Fabrício, mas ele faz isso, aquilo. Eu falo, mas você já perguntou por que ele faz isso? Não. Então, a pessoa não busca informação sobre aquele território, sobre aquela pessoa que ela trabalha, ela quer realmente, né, a informação. E a informação a lei está dando para a gente, né? Tem que ter... O que é acessibilidade? Daí, o que é acessibilidade? O que é homofobia? O que é racismo? É a gente que tem que se informar se a gente não recebeu a informação, né? Que são as tônicas do tempo de hoje, né? O que é transfobia? O que é todos esses preconceitos? Então, assim, não está pleno ainda isso, e vai demorar para se tornar pleno. Então, é um campo de disputas isso. E a gente está aprendendo a cada ano e precisa dar o retorno para as políticas públicas das coisas que não estão funcionando para a execução da acessibilidade, por exemplo, né? Se os editais estão dificultando os artistas pensarem as suas propostas de acessibilidade, vamos fazer a crítica após o término do edital, né, nos nossos relatórios ao poder público, dizendo, vocês têm que modificar que a gente, né, ou é isso, conhecendo cada vez mais, conversando com pessoas com deficiência, com pessoas que não têm deficiência, mas que trabalham com esses públicos, a gente começa a falar, nossa, mas é mais amplo, eu posso pensar isso, eu vou
focar nesse público e eu vou ajudar eles a chegar até aqui. Eu vou orçar um ônibus, eu vou orçar isso, e aí eu vou buscar vou facilitar o acesso ao meu espetáculo de pessoas que nunca em outra possibilidade chegariam a assisti-lo, a usufruí-lo, né? Porque o cidadão tem direito de usufruir dos bens, e é a gente aí, então, que vai criar os meios deles acessarem, de ser mais democrático tudo, né? Mas é esse o caminho é nunca achar que a gente conseguiu fazer, porque a gente tem muito caminho pela frente, realmente quase sempre frustrante, mas é isso, aprendo com o processo e para o próximo projeto já vou com as coisas mais assentadas em relação à acessibilidade. Vou estudar o território, e é esses profissionais que hoje tem, muitas vezes, nos projetos, né, que são os profissionais de território, que vão lá naquela região, que conversam com as pessoas, que levam as pessoas para o teatro, porque é isso, a ideia da gente ir para o teatro, como era no passado, que botava o nosso nome no tijolinho, a gente chegava no teatro e o público vinha, magicamente, isso não existe mais, né? Então, a gente tem que trabalhar para formar o público. Eu acho que ela fala assim, pensar no público de mercado, né? Que eu acho que é pensar a formação do nosso público. Então, os próximos projetos, sempre, com todos os projetos, pensar assim, com quem que eu quero ter diálogo? Se eu quero ter diálogo com todo mundo, eu não vou ter com ninguém. Então, eu tenho que realmente ver aonde eu quero que chegue lá na maré o meu trabalho. Então, como que eu acessibilizo para as pessoas chegarem até lá? Agora eu fui lá, como ela falou, para a Baixada, é uma outra estratégia. Eu tenho que ter contato com as pessoas da Baixada, senão não vai aparecer ninguém no meu espetáculo. E aí, se eu não tiver pessoas com deficiência no meu projeto e também que estejam engajadas em trazer esse público, as pessoas não vêm por um passe de mágica, né? Realmente tem trabalho de propaganda, tem trabalho de estratégia de formação. Acho que no teatro a gente usa bastante o termo formação de público, né? Para isso, né? Mas pensar, eu acho que a adesão, agora, a diversificação que a gente está enfrentando nos últimos anos, da formação de público, porque a gente está também competindo com várias outras coisas para poder levar esse público para o teatro, né? A gente vai para outros países, às vezes a gente fica em choque, porque o teatro está sempre cheio, as pessoas pagando para ir ao teatro, e aqui no Brasil a gente tem muita questão com relação ao acesso ao pagar, né? Porque a gente ao mesmo tempo fica os artistas que não conseguem continuar essas temporadas, porque não conseguem viver da bilheteria, a gente tem um monte de população que não tem como pagar para ir ao teatro também, né? Então o teatro já é um privilégio, ir ao teatro e fazer teatro no nosso país. Então, como que a gente pode, um pouco da nossa arte, fazer com que ela chegue às pessoas que jamais sonhariam ter um contato com ela? Acho que é uma tônica do nosso tempo, um desafio da nossa geração mesmo. E aí, quem sabe, daqui a 10, 20 anos vamos nos reunir e falar assim, gente, o que é isso agora? É isso aí, é diversidade mesmo, ipsis literis. Muito obrigado, gente. Acho que algumas coisas me ficam fortes assim, desse encontro. Acho que, sei lá, fazendo um apanhado assim, de que essa dimensão da formação é muito importante realmente, né? A gente pensar esse tipo de pensamento aplicado na formação, assim, desde sempre. E a dimensão do encontro, né? Da gente poder ter isso, assim, da gente poder se falar, para a gente poder trocar experiência, saber como é que foi para cada um, cada projeto, né? Acho que esse espaço do encontro, ele é muito importante. E isso você falou, né, Fabrício? É um território de disputa, assim, é uma disputa. Para mim é muito forte quando eu ouço, Lara, você falar dessa sua experiência com o censo. Essa ação que a gente está fazendo agora, essa conversa, ela faz parte da peça Arqueologia do Futuro, que faz parte de uma pesquisa chamada Museu dos Meninos, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2019, que é um museu, um espaço de memória de histórias que não são contadas, de corpos que são apagados, que sofrem violência. E acho que é muito... Acho que quando a gente fala sobre isso, sobre acessibilidade, pensar acessibilidade, é pensar essas presenças nesses espaços onde elas geralmente não estão. E, em algum nível, é pensar sobre a vida, né?
sobre a vida, assim, sobre manutenção da vida. Então, enfim, acho que tudo isso que a gente está fazendo e esse encontro é para a gente pensar de que maneiras a gente consegue promover a vida na sua diversidade, na sua amplitude. Eu queria muito agradecer vocês pelo tempo, pela conversa, pelas palavras. Agradecer muito a Irene por ser nossa intérprete hoje aqui. Muito obrigado, Irene, por esse trabalho. Esse encontro ele vai ficar online no canal do YouTube do Museu dos Meninos, então ele pode ser acessado a partir de agora para sempre. Para sempre. E que mais espaços e que a gente consiga promover mais espaços como esse de encontro e de conversa para a gente pensar estratégias para o futuro, assim, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Elise. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigada pela atenção, pela presença, pela confiança e pela escolha também. Desejo sucesso e de praxe, de artes cênicas, merda para todos nós. Merda. Então é isso, gente. Beijo. Um beijo. Boa tarde.